Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Intensivo Paraná aqui da Medway. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro e é com bastante prazer que eu apresento aqui o nosso Intensivo Paraná. Eu sou paranaense, sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e é sobre essa universidade que a gente vai falar hoje. Inclusive, vou mostrar algumas questões de ginecologia e obstetrícia. E eu fiz Federal do Paraná, depois eu acabei fazendo residência na Unicamp, acabei saindo da minha casa, mas eu fiz provas de residência em Curitiba também. Além das provas que eu fiz em São Paulo, eu fui com bastante dúvida em relação a qual especialidade que eu ia seguir. Acabei indo para ginecologia e obstetrícia, mas no Paraná eu fiz prova no meu hospital, no HC da Federal, fiz prova para clínica médica, acabei passando lá também. Cheguei até a fazer inscrição, mas a Unicamp me chamou para ginecologia. E também eu fiz prova para dermatologia na Santa Casa de São Paulo pela MP. E vocês sabem, né, a dermatologia é sempre mais concorrida, também acabei passando na Santa Casa, em segunda chamada ali, fui chamado meio em cima da hora, tive que ter mais uma decisão em relação à ginecologia na Unicamp ou dermatologia na Santa Casa, dois caminhos
totalmente distintos, mas essa que é a vantagem aí de você estudar e conseguir ir bem nas provas. Você tem a chance de opção. E eu acabei optando aqui pela ginecologia e obstetrícia na Unicamp. Minha vida levou para um caminho que eu gostei bastante aqui, não me arrependo em nem um segundo disso. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Eu entendo o lado de vocês, eu já estive aí em Curitiba mesmo, estudando para a prova da Federal, para a prova da MP, e é isso aqui que eu quero retomar com vocês no nosso Intensivo Paraná. Então, por isso que sejam muito bem-vindos aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso intensivo. O intensivo aqui foi feito no mesmo esquema que a gente já tem muita experiência de fazer no nosso intensivo São Paulo, mas agora voltado para os intensivos regionais. E a gente tem tanta experiência que a Medway aprovou aproximadamente 50% dos aprovados em 2020 na USP Ribeirão, na Unifesp, na Unicamp, no IANSP. Metade dos aprovados fizeram Medway. E do SUS São Paulo e do Sírio-Libanês, 1/3 dos aprovados fizeram Medway. E agora a gente está levando toda a nossa expertise aqui, que a gente já tem alguns anos aqui no nosso Intensivo São Paulo, para os intensivos regionais. E a gente vai aplicar esse nosso direcionamento no intensivo do Enare, no intensivo de Minas Gerais, aqui no Intensivo Paraná, voltado para a Federal do Paraná, voltado para a MP, também no Intensivo Bahia. Então fica atento que a gente vai ter uma live de lançamento no dia 31 de julho e também os cursos vão já estar disponíveis no dia 1º de agosto. Mas você não precisa esperar até dia 1º de agosto para conseguir ver tudo isso. A gente vai ter o que a gente vai chamar da Maratona R1. Essa aula, inclusive, faz parte da nossa Maratona R1, em que a gente vai fazer algumas aulas direcionadas, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, cirurgia, preventiva, pediatria. Vamos ter aulas direcionadas para cada um desses intensivos regionais, com resolução de questões, avaliando os guias estatísticos, o que mais realmente cai em cada um dos temas, em cada uma das provas especificamente. Vamos ter simulados feitos especificamente para cada uma dessas provas. Então, vem com a gente que o direcionamento é o que a gente sabe fazer nessa reta final. É isso que precisa. Você precisa entender o que mais cai em cada prova e para conseguir gabaritar essa prova e garantir a tua vaga de residência. Seja na Federal do Paraná, seja na MP ou em qualquer um dos lugares regionais em que a gente vai dar esse direcionamento, tá? E aproveitem, porque quem fizer a inscrição na nossa Maratona R1 vai ter um free trial aqui do nosso banco de dados tão gigantescos, mais de 41 mil questões comentadas para você estudar aqui nessa reta final e vocês vão poder fazer um teste disso aqui por 7 dias. Além disso, a gente vai ter um sorteio de cursos e inscrições para as provas, uma inscrição e um curso para cada uma dos nossos intensivos regionais para as pessoas que estiverem matriculadas na nossa Maratona R1. Podem ter um acesso antecipado e condições especiais e vocês podem se inscrever a partir desse QR Code aqui. Se inscrevam na nossa Maratona R1 e aproveitem todos os nossos conteúdos aqui nessa reta final e para vocês também conseguirem chegar lá no final e optarem aqui pela residência dos sonhos de vocês, tá bom? Então vamos junto, vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas questões da UFPR. E comigo vocês vão falar sobre ginecologia e obstetrícia. Para quem já viu questão da UFPR, a gente já se assusta, né? Isso aqui é muito típico da Federal do Paraná, questões com enunciado gigantesco, muitos detalhes. Então, uma dica aqui, antes da prova do HC da Federal do Paraná, eu quero que vocês durmam muito bem, para vocês acordarem com todo o gás aqui e conseguirem ler detalhes da prova e aguentar essa maratona aí que vai ser realmente fazer essa prova que é muito cansativa, tá? Então eu queria começar com essa questão aqui da Federal de 2019, vamos dissecar essa questão, tá? Então, a Federal nos apresentou um paciente de 26 anos de idade, né, uma paciente de 26 anos de idade, casada, gesta 2, cesárea 1, aborto 1, procurou o pronto atendimento de ginecologia com queixa de atraso menstrual, não sabia precisar a data da última menstruação, dor em baixo ventre há 2 semanas, com sangramento genital há 3 semanas. Então, paciente com atraso menstrual, dor e sangramento, tá?
tem ciclos menstruais irregulares, utiliza contraceptivo preservativo e às vezes progestagênio isolado, às vezes um progestagênio. Então utiliza de forma irregular, né? Exame especular com saída de pequena quantidade de sangue escuro pelo orifício cervical, toque vaginal, útero em AVF, pouco aumentado de tamanho, dor à palpação do anexo esquerdo e, em relação aos dados vitais, pressão arterial 110 por 70 normal, pulso 104, levemente taquicárdica, mucosas um pouco descoradas, hemograma do dia, hemoglobina de 9,6, um pouquinho abaixo, hematócrito de 28, leucócitos 7.200, transaminase oxalacética 25, TGP 30, creatinina 0,9, beta-HCG 1.800. Bom, aqui a gente vai já retirando algumas informações, um enunciado tão longo, a gente tem que ir grifando coisas mais importantes, né? Sem dúvida, o beta-HCG aqui ser positivo é um dado extremamente importante, né? Ecografia pélvica endovaginal, útero em AVF, 115 centímetros cúbicos, endométrio de 8 milímetros, massa em anexo esquerdo, amorfa, medindo 30 por 34 milímetros, anexo direito sem alterações, fundo de saco livre. A respeito do assunto, considere as seguintes ações. Respira fundo, ainda não acabou a questão, né? Mas vamos já grifar aqui o que é mais importante. Então a questão está falando de uma paciente de 26 anos com atraso menstrual, dor, sangramento genital. A gente já viu que ela tem um beta-HCG positivo e ali um útero, um ultrassom sem nenhuma imagem intrauterina e com uma imagem anexial de 30 por 34. O que essa questão está me dando, né, nesse caso clínico tão extenso? Sem dúvida, eu estou tratando aqui de uma gestação ectópica, né? Um beta-HCG positivo, sangramento, atraso menstrual, dor pélvica e essa massa aqui anexial esquerda, sem nenhuma imagem no útero, isso é uma gestação ectópica e ela pede para a gente avaliar as alternativas. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Indicar videolaparoscopia, metotrexate, conduta expectante, metotrexate novamente. Então, vamos ver como que é a conduta frente a uma gestação ectópica, tá? Só lembrando, gestação ectópica é a implantação do embrião fora da cavidade uterina, principais fatores de risco. Gestação ectópica prévia é o principal fator de risco para uma nova gestação ectópica. Cirurgia tubária prévia, alterações tubárias, como DIP também, podem levar a obstruções tubárias que impedem ali o desenvolvimento normal do embrião formado na ampola tubária até o útero, né, até o endométrio. Então, esse embrião acaba parando ali e se desenvolve numa gestação ectópica. Quadro clínico tem a tríade característica, dor abdominal, atraso menstrual e sangramento vaginal. É uma dos diagnósticos diferenciais de sangramentos de primeiro trimestre. Por isso que vai entrar aqui como uma suspeita clínica nesse caso específico. A gente tem dor abdominal, tem atraso menstrual e tem um sangramento vaginal, inclusive com beta-HCG positivo. Em relação à conduta, a gente tem que dividir as possibilidades de conduta em 3. Ou eu posso simplesmente fazer um tratamento expectante, fazer medicamentos, que seria aqui o metotrexate, ou tratamento cirúrgico. Em quem que eu vou poder fazer tratamento expectante? Pacientes que estão estáveis clinicamente, né? Eu posso não fazer nada, né? Só observar essa paciente. Obviamente, se ela estiver estável hemodinamicamente, se não tem um embrião vivo ali dentro, sem BCF, né? Se eu tenho um beta-HCG que está caindo, menor do que 1.500 ou 2.000 inicialmente. Agora, se eu tenho um beta-HCG que está sendo elevado, eu não posso simplesmente não fazer nada. Eu posso não fazer nada se isso aqui está caminhando para o que a gente chama de um aborto tubário, né? Se o meu beta-HCG está caindo. E se a minha massa tubária estiver íntegra e menor do que 5 centímetros. Esses são os meus critérios para um tratamento expectante. E tratamento medicamentoso, quando é que eu vou fazer? Eu posso fazer um tratamento mais conservador com metotrexate. Em geral, a dose utilizada é 50 mg por metro quadrado intramuscular, tá? Eu vou poder fazer tratamento medicamentoso em pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, com beta-HCG baixo, abaixo de 5.000 e com uma massa tubária íntegra menor do que 3,5 sem BCF, tá?
Se eu tiver qualquer um desses critérios diferente disso, eu vou ter que fazer um tratamento cirúrgico, tá? Então é óbvio que se a paciente está instável, tá hipotensa, tá super taquicárdica, tá com sinais de uma hemorragia intensa, obviamente eu tenho que encaminhar essa paciente para um tratamento cirúrgico, uma coisa mais agressiva. Quando eu tenho sinais de uma gestação ectópica rota, eu faço o teste, ela tem sinais de irritação peritoneal, sinais de sangramento intraabdominal. Aí eu já tenho indicação de fazer um tratamento cirúrgico. Ou se esse embrião já está com BCF ou um saco gestacional muito grande, acima de 5 centímetros, também vou indicar cirurgia. Dor abdominal persistente, líquido livre em moderada ou grande quantidade a ultrassom também são suspeitas aqui, quem sabe, de uma gestação ectópica rota, são indicações de um tratamento cirúrgico. Então lembrando, expectante é naqueles casos mais tranquilos, que o beta-HCG está caindo, que eu tenho um saco gestacional menor do que 5 centímetros, eu posso fazer agora medicamento, metotrexate, em quem não tem BCF, em quem está estável hemodinamicamente, quem tem uma massa tubária íntegra menor do que 3,5 sem BCF. Qualquer coisa diferente disso, vou encaminhar para um tratamento cirúrgico, tá? Lembrando lá do nosso caso, a gente tinha uma paciente de 26 anos, vou até voltar aqui no caso, porque era um caso muito extenso, né? Então, eu tinha uma paciente de 26 anos com atraso menstrual, um beta-HCG de 1.800, então o beta-HCG está baixo e a minha massa tubária era de 30 por 34, portanto era menor do que 3,5 centímetros e ela estava estável hemodinamicamente, apesar de estar com uma leve anemia, ela estava estável hemodinamicamente. Então, sem dúvida nenhuma, eu posso fazer um tratamento medicamentoso nessa paciente, tá bom? Então, a primeira alternativa, indicar videolaparoscopia, obrigatoriamente eu preciso indicar videolaparoscopia? Claro que não. A vídeo ela é indicada nos casos de rotura tubária com estabilidade hemodinâmica ou quando eu não tenho indicação para tratamento medicamentoso. Se eu tivesse um embrião com BCF, se eu tivesse um saco gestacional maior aí do que 3,5 centímetros, aí sim eu deveria indicar cirurgia e a melhor via para indicar uma cirurgia na gestação ectópica, sem dúvida, é a via videolaparoscópica, mas essa primeira alternativa estava incorreta, tá? Segunda alternativa, prescrever metotrexate 50 mg por metro quadrado de superfície corporal intramuscular. Esse é o tratamento medicamentoso. E eu posso fazer isso? Posso sim, porque eu tinha uma massa menor do que 3,5, um BCF ausente, um beta-HCG menor do que 5.000. Então o tratamento medicamentoso é uma opção aqui nesse caso clínico, tá? E além disso, eu vou ter que repetir o meu beta-HCG quantitativo no 4º e no 7º dia. Caso a redução do nível do beta-HCG seja menor do que 15% no 7º dia, repetir nova dose de metotrexate. É exatamente isso aqui que deve ser feito no segmento após o metotrexate, né? Eu vou fazer uma dose única. Não me interessa o beta-HCG nesse momento, né? Tem que ser menor do que 5.000, mas eu não interesso esse aqui para segmento. Eu vou fazer um novo beta-HCG 4 dias depois do metotrexate e um novo em 7 dias. Esses 2 segundos aqui, metotrexate, 4º dia e do 7º dia, que devem ser avaliados para ver se a gente teve uma redução de 15% entre o 4º dia e o do 7º dia, que se tiver, aí sim, está tendo efeito relacionado ao metotrexate. Então, eu não uso aquele meu beta-HCG inicial. Eu vou usar o beta de 4º dia e de 7º dia. Se teve queda no 7º dia de mais do que 15%, aí tem uma redução boa. Se não, eu posso fazer uma nova dose de metotrexate, tá? Esse é o esquema mais comumente utilizado quando a gente está falando em tratamento medicamentoso da gestação ectópica, tá? A terceira alternativa, então a alternativa 2 estava correta. Terceira alternativa, conduta expectante e repetir o beta-HCG em uma semana. Conduta expectante aqui não é uma boa opção, porque o meu beta-HCG estava 1.800, estava acima de 1.500. E além de tudo, a gente já visualizou uma massa aqui no anexo esquerdo, então eu já não posso fazer um tratamento expectante. Também a alternativa 3 estava incorreta. E a alternativa 4, essa aqui com certeza nessa prova acabou pegando muita gente.
prescrever metotrexate 1 mg por quilo nos dias 1, 3, 5 e 7, alternando com ácido folínico na dose de 0,1 mg por quilo nos dias 2, 4, 6 e 8, dosando beta-HCG quantitativo no dia da nova aplicação do metotrexate. É exatamente isso a segunda possibilidade mais utilizada da dosagem de metotrexate, do esquema de metotrexate, tá? Então, aqui mostra como a Federal do Paraná gosta de detalhes, tá? Apesar de a gente ter um esquema mais comum de metotrexate, a questão nos abordou 2 diferentes esquemas de metotrexate corretamente. Então, aproveitem a questão para aprender com elas. A gente tem lá um esquema possível de metotrexate, mas a gente tem aqui uma segunda possibilidade para utilizar aqui o metotrexate na gestação ectópica, tá? E nessa forma, a gente acaba não utilizando tanto, porque além de a gente fazer mais doses de metotrexate, a gente tem mais riscos da toxicidade por metotrexate, aí tem mais riscos de anemia, por exemplo. E é por isso que a gente deve fazer mais doses de ácido folínico intercalados aqui com os dias do metotrexate, tá? Então, aprendendo com a questão, eu chego na alternativa B. As alternativas 2 e 4 estavam corretas. Tenho certeza que muita gente acabou marcando apenas a alternativa 2, que com certeza é o esquema mais completo. Mas agora, se a Federal do Paraná quiser cobrar isso aqui de novo, vocês já sabem, existem 2 tipos de esquemas possíveis de metotrexate para tratamento da gestação ectópica. Um que a gente faz uma dose única e depois reavalia lá no 7º dia se vai precisar de nova dose de metotrexate, e um que a gente faz em dias alternados com o ácido folínico, tá bom? É isso que a gente fala em direcionamento. Quando eu estou falando que a gente precisa estudar a prova específica, é disso aqui que eu estou falando. Nenhuma outra instituição acaba cobrando esse segundo esquema do metotrexate. Então é para isso que serve o nosso intensivo, para vocês entenderem como que cai nas provas. E com certeza nas aulas a gente vai direcionar cada um dos principais focos aqui do nosso intensivo Paraná para a Federal do Paraná e para a MP, tá bom? Vamos ver mais uma questão aqui? Bom, mais uma questão longa, agora uma questão também da UFPR de 2020, em que eles nos apresentaram uma paciente de 36 anos, gesta 3 com 3 cesáreas anteriores, compareceu à unidade de saúde para orientação contraceptiva. Ela realizou um segmento no pré-natal na UBS sem nenhuma intercorrência na gestação. Não apresenta nenhuma comorbidade, não faz uso de medicações periodicamente, apresentou uma boa evolução durante o período de internação, recebeu alta hospitalar após completar 48 horas de puerpério. Encontra-se hoje no 50º dia pós-parto em aleitamento materno exclusivo, e a questão pede para a gente assinalar a alternativa com orientação contraceptiva adequada para essa paciente. Me dá várias alternativas, mais uma questão bastante longa, então vamos ver ali o que é o mais importante para a gente resolver essa questão. Bom, a questão nos apresentou uma paciente de 36 anos querendo orientação contraceptiva sem nenhuma comorbidade, né? Mas essa paciente ela está no 50º dia pós-parto em aleitamento materno exclusivo. Então, é uma questão sobre contracepção no período puerperal, 50 dias, né? Período puerperal tardio, paciente em aleitamento, tá? Então, eu quero que vocês lembrem o que a gente pode fazer de medicação de contracepção no puerpério. No puerpério, eu tenho maior risco de tromboembolismo. Então, os métodos com estrogênio, eles são considerados categoria 4, eles são contraindicados no puerpério. Os DIU, eles podem ser inseridos no puerpério, tá? Mas eles devem ser inseridos ou no puerpério imediato, até menos do que 48 horas, ou se caso a gente não consiga inserir os DIUs, nem o de cobre, nem o hormonal, logo depois do parto, aí sim a gente tem que esperar pelo menos 4 semanas, tá? Lembrando que o DIU inserido logo após o parto, ele tem maior risco tanto de expulsão quanto de mau posicionamento, tá? Mas ele pode sim ser inserido logo após o parto, tá? Então vamos ver o que a alternativa A me falou. Dos métodos hormonais disponibilizados pela unidade de saúde, recomenda-se a paciente usar a mini pílula somente com progestágeno,
e o injetável trimestral. Então, eu posso usar pílula somente com progestágeno e injetável trimestral, que também somente tem progesterona? Posso. Isso está correto, tá? Então, no puerpério, eu posso usar tanto a minipílula quanto o injetável trimestral, ambos disponíveis na unidade de saúde. Perfeita questão, alternativa letra A, correta. Mas vamos ver as outras, por que elas estão incorretas, tá? A paciente deverá ser informada sobre o método de lactação e amenorreia e, caso opte pelo uso de contracepção uterina, apenas o DIU de cobre poderá ser indicado, tá? O que seria esse método de lactação e amenorreia, o método MELA, né? Método de lactação e amenorreia é uma das formas aqui de contracepção puerperal. E a gente pode dizer que eu tenho certa segurança contraceptiva se ela tiver todos esses critérios. Ou seja, se uma mulher está em puerpério, em amenorreia, até 6 meses no pós-parto e amamentando exclusivamente no peito, ou seja, o bebê não pode nem estar tomando água extra além do leite, né? A amamentação exclusiva, eu posso dizer que essa paciente tem um bom método contraceptivo, que é o método de lactação e amenorreia, tá? Mas esse método, apesar de ser bom, né, de ser um bom método contraceptivo, é indicado eu ainda fazer alguma coisa para complementar, tá? E o que a questão então está falando? A paciente deverá ser informada sobre esse método, correto, né? Mas caso ela opte pelo uso de contracepção intrauterina, apenas o DIU de cobre pode ser indicado. Eu não posso utilizar a Mirena, Caelina? Claro que eu posso, mas igual o DIU de cobre, ele deve ser inserido ou com menos de 48 horas pós-parto ou mais de 4 semanas, tá? Então, o momento de introdução do DIU, ele é igual, tanto de cobre quanto DIU hormonal, tá? Mas os dois podem ser utilizados no puerpério, tá bom? Bom, a paciente deverá ser informada sobre os métodos intrauterinos, DIU de cobre e se o liberador de levonorgestrel, mas caso opte por algum desses métodos, deverá aguardar a menstruação para inserção. O que o CDC e o Ministério da Saúde recomendam em relação à inserção de DIU? Eles podem ser inseridos em qualquer momento do ciclo menstrual, desde que se tenha uma certeza presumida da ausência de gestação. O que é uma certeza presumida? Paciente que está em método de lactação e amenorreia é uma certa certeza, uma certeza presumida. Se ela está a menos de 6 meses do pós-parto, em amenorreia, em aleitamento exclusivo, eu posso introduzir o DIU independente aqui da menstruação dessa paciente. Outros casos aí que podem se inserir o DIU em que eu tenho uma certeza presumida da gestação é paciente que está usando, por exemplo, um método de alta eficácia, está usando uma pílula contraceptiva de forma adequada, tá, com um injetável trimestral, por exemplo. Aí eu também posso inserir o DIU. Ou se essa paciente está até o 7º dia pós-menstruação, ou após uma menstruação e não teve relação nesse período após a menstruação. São alguns critérios aqui para eu dizer que eu tenho uma certeza presumida da ausência de gestação, aí eu não preciso esperar essa paciente menstruar para inserir o DIU. É muito frequente aí os médicos recomendarem a inserção do DIU no período menstrual, mas realmente isso não é o recomendado nem pelo Ministério da Saúde e nem pelo CDC. Eu preciso simplesmente de uma certeza presumida da ausência de gestação, tá? E o método MELA é uma boa certeza, por isso que essa questão está errada. Eu não preciso aguardar a menstruação para inserção do DIU, tá? Letra D. A paciente deverá ser desencorajada a usar métodos farmacológicos para evitar qualquer influência na amamentação? Claro que não, a gente já viu, essa paciente ela pode usar progestágenos isolados, né? As alternativas hormonais como progesterona são seguras durante a amamentação e não devem ser desencorajados. O método deve ser de escolha da paciente, tá? Então eu tenho que mostrar todos os métodos que ela pode usar e ela vai decidir qual é o melhor método para ela naquela situação, tá? Então por isso que o método sempre é de escolha da paciente, claro que a gente vai estar lá para orientar quais os métodos que podem ser utilizados por ela naquele momento, tá? Então letra D também está errada. Letra E. A paciente não poderá fazer uso de contraceptivos orais pelo risco de trombose e influência na amamentação de contraceptivos orais. Eu já vi
a gente pode usar contraceptivo oral, porque existe o contraceptivo oral somente de progestágeno, tá? Realmente, contraceptivos orais com estrogênio no puerpério são contraindicados aqui pelo maior risco de trombose. Então, não seria o melhor indicado. Mas a alternativa E está errado, porque ela fala sobre contraceptivos orais em geral. Eu posso usar contraceptivos com progestágenos, tá bom? Então, minha alternativa correta, sem dúvida, a letra A, dos métodos hormonais disponibilizados pela unidade de saúde, recomenda-se a paciente usar a minopílula e o injetável trimestral. Mas ela ainda poderia usar DIU, se colocado antes das 48 horas ou após 4 semanas, tanto o DIU de cobre quanto os DIUs hormonais, aí não estão disponíveis nas unidades de saúde, mas também poderia utilizar o implante somente com progestágeno, por exemplo, tá? Então, falando aqui sobre contracepção no puerpério, é um tema que já caiu na Federal do Paraná, pode vir a cair de novo, então deve ser um foco de atenção para vocês quando estiverem direcionando o estudo aqui para a Federal do Paraná, tá bom? Então, vamos para uma próxima questão aqui, uma questão agora da Federal de 2022, tá? Então, a questão nos apresentou uma paciente de 47 anos que veio ao pronto atendimento referindo um sangramento vaginal iniciado há mais de 15 dias, tá? Ela refere que há 6 meses ela está apresentando uma irregularidade menstrual com aumento da quantidade e duração da menstruação e trouxe os seguintes exames: uma eco transvaginal que mostra útero de 60 centímetros cúbicos, que só um detalhe, né? Isso aqui é bastante regional mesmo, né? Chamar de ecografia é uma coisa bem paranaense, né? Aqui em São Paulo, em geral, a gente chama de ultrassonografia. Mas lembro muito bem de toda a minha formação, ecografia é o nome mais comumente utilizado no Paraná. Então, se você é de São Paulo, se acostume que você vai ver isso aqui nas provas, tá? E essa nossa paciente de 47 anos trouxe então uma ecografia transvaginal que mostra um útero de 60 centímetros cúbicos, sem nodulações, endométrio regular com 10 milímetros de espessura, ovários sem alterações de 3,5 centímetros cúbicos cada. E ao exame ginecológico, grande quantidade de sangue em vagina, colo uterino de aspecto normal e de acordo com a história clínica e o exame físico, o que é correto afirmar aqui em relação a esse caso. Então, temos várias alternativas aqui, queria só destacar o que é o mais importante da gente saber da questão. Tem uma paciente de 47 anos, então uma paciente próximo dos 50 anos, quem sabe ela esteja em um período perimenopausa, apresentando um sangramento vaginal há mais de 15 dias e há 6 meses já com irregularidade menstrual nessa paciente perimenopausa, muito provavelmente aí ela já tendo alterações ovulatórias que estão levando aí a um climatério, quem sabe, né? Primeira coisa realizada, um ultrassom que mostrou um útero de volume normal, o endométrio tá de 10 milímetros, né? Então isso aqui também tá normal para uma paciente que tá no menacme, né? Eu não tô falando de uma paciente na pós-menopausa para eu me preocupar aqui com essa espessura endometrial, tá bom? Quando eu estou falando em sangramentos vaginais, vocês têm que lembrar do acrônimo PALM-COIN, né? A gente tem inclusive uma aula relacionada a todas as causas do PALM-COIN, voltado aqui para a Federal do Paraná. E o PALM, né, que a gente pode lembrar da palma da mão, são as alterações que levam a sangramento uterino, são as alterações estruturais, em geral, que a gente consegue observar com ultrassom. Pólipos, adenomiose, leiomiomatose e malignidades, né? E o COIN são as alterações funcionais, coagulopatias, alterações ovulatórias, que aqui entra pacientes principalmente nos extremos do menacme, pacientes próximos da menopausa, pacientes muito próximos da menarca, né, que ainda estão com ciclos anovulatórios. É muito frequente a gente ter alterações menstruais e sangramentos vaginais extensos nessas pacientes. O E, alterações endometriais e idiopáticas e N não classificadas, tá? Então, a partir desse acrônimo, a gente consegue pensar na causa mais possível aqui, a depender de cada caso. Paciente próximo da menopausa, o meu principal diagnóstico em relação a esse sangramento com uma ultrassom normal seria alguma alteração ovulatória. Vamos ver o que as alternativas estão nos mostrando. A primeira hipótese diagnóstica é de gravidez ectópica rota? Nada a ver, né? Quando a gente já viu ali na primeira questão a tríade da gestação ectópica, eu teria um atraso menstrual com beta-HCG positivo
dor pélvica e sangramento vaginal. Isso aqui não está presente no nosso caso, então por isso eu não vou pensar aqui numa gravidez ectópica rota, tá? Coagulopatia deve ser investigada? Coagulopatia, ela acontece principalmente com sangramento em grande quantidade desde o início da vida menstrual. Em geral, a gente vai ter aquela paciente que começou a ter os ciclos menstruais, teve a menarca e desde a primeira menarca ela tem ciclos com fluxo muito intenso, tá? Curetagem de prova deve ser indicada como primeira opção de tratamento. Eu estou falando de uma curetagem uterina, uma raspagem ali do endométrio, mas eu estou falando de um endométrio de 10 milímetros em uma paciente que está no menacme. Isso é totalmente normal, eu não estou suspeitando aqui de um câncer de endométrio somente por esse espessamento endometrial. Pode ser simplesmente porque essa paciente não ovulou e teve uma exposição estrogênica mais prolongada. Aí ela está com o endométrio ainda extenso e não menstruou. Não teve a ovulação, não teve a oposição progestogênica, não teve a descamação do endométrio. Mas agora, se essa paciente já estivesse na menopausa com endométrio de 10 milímetros, né, acima de 8 milímetros, aí sim eu já deveria investigar alguma coisa, quem sabe fazer até uma esteroscopia ou mesmo uma curetagem de prova. Por isso que essa alternativa nessa situação está incorreta, né? Porque a paciente está no menacme, endométrio de 10 milímetros, tudo bem. Sangramento uterino disfuncional por ciclos anovulatórios é a primeira hipótese diagnóstica? É a tua primeira hipótese diagnóstica? Espero que sim, porque é essa a alternativa certa, é a minha primeira hipótese diagnóstica. Paciente em extremo da vida reprodutiva, eu vou ter que pensar em um sangramento disfuncional por alguma alteração aqui no eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Essa paciente está caminhando aqui para uma menopausa, ela já está começando a ter ciclos anovulatórios. E aí eu vou ter o sangramento uterino disfuncional relacionado a esse período perimenopausa, tá? Ressonância magnética pélvica deve ser solicitada para uma melhor avaliação do útero e ovários? Por que eu vou precisar fazer uma ressonância? O nosso ultrassom aqui já é normal, o exame físico também é normal. Então eu não tenho nenhuma indicação aqui para ampliar essa investigação por imagem por meio de uma ressonância pélvica. A minha ecografia, como diria os nossos paranaenses aqui, está normal, eu não preciso ampliar a investigação, tá? Então, sem dúvida, a minha alternativa era a letra D, sangramento uterino disfuncional por ciclos anovulatórios, seria a minha primeira hipótese diagnóstica nessa mulher com 47 anos, com sangramento irregular e um ultrassom transvaginal normal, sem mostrar nenhuma lesão no palme, muito provavelmente é uma lesão Cohen, uma alteração funcional, tá bom? Mais uma questão aqui, agora também da UFPR de 2021, em que foi nos apresentado uma paciente de 54 anos de idade, portadora de uma lesão escamosa intraepitelial de alto grau, identificada no exame citopatológico de rotina. A colposcopia demonstrou achados maiores, segundo a classificação Rio 2011, nos 2 quadrantes superiores do colo uterino, sendo que tanto a junção escamo-colunar quanto os limites cranial e caudal foram visualizados no exame. Nesse caso, qual é a conduta correta, tá? Então, mais um enunciado mais longo, não é tão longo quanto os outros, mas já é longo, né, comparado com as outras universidades, mas nos apresentou então uma paciente de 54 anos com uma lesão escamosa intraepitelial de alto grau, né? Então, temos uma lesão de alto grau identificada na citopatologia. E a colposcopia demonstrou achados maiores, então achados também de alto grau. E ele ainda coloca alguns critérios específicos aqui para direcionar ainda mais a questão, né? Ele está me falando que a junção escamo-colunar, tanto o limite cranial quanto caudal, foram bem visualizadas no exame. Então foi um exame, uma colposcopia super satisfatório. Qual que seria a conduta correta? Então, uma lesão de alto grau na citologia com achados concordantes aqui na colposcopia, esse caso ele está me falando sobre o tratamento See and Treat, ver e tratar. E a Federal do Paraná adora cobrar ver e tratar. Então, prestem muito atenção quando que eu posso fazer esse tipo de tratamento e o que é esse tipo de tratamento. Então, quando eu tenho lesões citológicas e colposcópicas concordantes
ambas de alto grau, aí eu já posso fazer o tratamento direto dessa lesão sem que eu precise fazer uma biópsia dessa lesão antes e confirme realmente um alto grau. Então, se eu tenho uma citologia de alto grau, eu fiz uma colposcopia, eu tenho um mosaico grosseiro, pontilhado grosseiro, sem sinais de invasão e uma colposcopia satisfatória em que eu consegui observar toda a lesão, eu já posso fazer um CAF, uma EZT, uma exérese da zona de transformação no mesmo momento da colposcopia, sem precisar ter a chance de perder essa paciente, fazer uma biópsia e depois convocar ela novamente se realmente for uma lesão de alto grau. Mas, para eu poder fazer isso, eu preciso de alguns critérios. Eu preciso de achados anormais maiores, pontilhado grosseiro, mosaico grosseiro. Eu preciso estar visualizando bem a JEC. A questão deixou muito claro que essa JEC foi bem visível. Eu preciso ter uma lesão restrita ao colo uterino e não ter suspeita de invasão ou doença glandular. Se eu não tiver qualquer um desses critérios, aí eu não posso fazer ver e tratar. Aí o melhor é realmente fazer uma biópsia, mandar para anátomo patológico e depois convocar essa paciente para ver qual seria o melhor tratamento. Mas a questão deixou bem claro que eu poderia fazer ver e tratar. E eu posso sim fazer a EZT, a exérese da zona de transformação, também chamada de cirurgia de alta frequência, o CAF, no momento da colposcopia, se eu tenho todos esses critérios, tá? Então, a minha resposta, melhor resposta, sem dúvida, era a exérese da zona de transformação com cirurgia de alta frequência, com o CAF. Passo uma alça LIP ali, já tiro toda a lesão, já está resolvido se for somente um NIC 2 ou um NIC 3, se for realmente só isso pelo exame anatomopatológico, já está resolvido, não preciso fazer nenhum tratamento extra aqui nesse caso, tá bom? Não preciso fazer esterectomia, uma lesão de alto grau, não é um câncer, né? Não preciso fazer traquelectomia, amputação alargada do colo do útero, são tratamentos extensos demais, né? O que essa questão queria cobrar realmente era ali os critérios do ver e tratar, e ficou bastante claro quando ele falou que a JEC estava bem visível, tanto os limites cranial quanto caudal, e foram bem visualizados. Então, presta atenção, ver e tratar adora cair na Federal do Paraná, tá bom? Estude, porque pode ser que caia esse ano de novo, tá? Então vamos para mais uma última questão aqui, também de 2021, em que a Federal do Paraná nos apresentou uma paciente de 34 anos, com parceiro fixo há 4 anos, realizou pré-natal de alto risco no Hospital de Clínicas, onde compareceu em 11 consultas regularmente desde a 14ª semana de gestação, depois de encaminhamento pela OBS devido à sorologia positiva para HIV. Então estamos falando de um pré-natal de uma paciente com HIV positivo, tá? Foi realizado todo o protocolo clínico e laboratorial para gestante HIV positiva, incluindo o pré-natal do parceiro, juntamente com o serviço de infectologia, sendo iniciado imediatamente a TARV, combinada, tenofovir, lamivudina e raltegravir, que é o esquema atualmente indicado para pacientes gestantes. Vejam como a questão ela é enrolada, né? Eles colocam bastante coisa aqui parece que para encher linguiça até, mas para te dar bastante informação sobre a questão. Então, leia atentamente, mas já vai grifando o que é mais importante e direcionando o teu raciocínio. A gestante foi submetida às vacinações e suplementações necessárias e demonstrou boa adesão ao tratamento antirretroviral. Com 34 semanas de gestação, a carga viral foi indetectável e a contagem de CD4 maior do que 350 e iniciaram-se as provas de vitalidade fetal. Secundigesta, gesta 2P1, o parto foi transpélvico espontâneo há 9 anos, recém-nascido saudável, com peso adequado para a idade gestacional e pré-natal de risco habitual na primeira gestação. Atualmente, na 39ª semana de gestação, procurou o pronto atendimento. O que aconteceu? Você não tocou nenhum botão não, né? Acho que não. Beleza, a gente volta aqui mesmo. Pode ser desse ou do outro? Eu viro aqui. Secundigesta, gesta 2P1, o parto foi transpélvico. Deixa eu só fazer o fade, Tá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Secundigesta, gesta 2P1, o parto foi transpélvico espontâneo há 9 anos, recém-nascido saudável, com peso adequado para a idade gestacional e pré-natal de risco habitual na primeira gestação. Atualmente, com 39 semanas de gestação,
procurou o pronto atendimento da maternidade com bom estado geral em trabalho de parto, fase ativa, altura uterina de 35 centímetros, apresentação cefálica fletida, bolsa íntegra, feto vivo, colo pérvio para 5 centímetros, realizada a internação com rotina laboratorial e vitalidade fetal normal. A pesquisa de carga viral atual é indetectável, tá? Para a prevenção da transmissão vertical, além de não permitir o contato do recém-nascido com o seio materno, a conduta obstétrica correta nesse caso é, tá? Então, uma questão super longa, tá? Mas o que a gente tem que tirar dessa questão? Paciente de 34 anos com HIV positivo, tá gestante, já foi iniciado a TARV adequadamente, teve boa adesão durante o pré-natal, e agora, com 34 semanas, a carga viral foi indetectável, o CD4 estava bom também. Então, paciente no pré-natal com TARV regular, 34 semanas com carga viral indetectável e atualmente ela chegou lá com 39 semanas, então está a termo, chegou em trabalho de parto, já está com 5 centímetros. Ela já é secundigesta, já teve um parto normal anterior. Atualmente a carga viral dela está indetectável. Então tem uma gestante HIV positivo com TARV regular, 39 semanas em trabalho de parto e já tinha uma carga viral com 34 semanas indetectável. É isso aqui que a questão gigantesca está nos pedindo. E ele quer saber o que eu tenho que fazer para essa paciente HIV positiva. O que a gente tem que lembrar aqui? Que a via de parto, ela depende muito da dosagem da carga viral com 34 semanas, tá? Se eu tenho uma gestante com carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana, aí sim eu tenho que tomar algumas medidas para evitar a transmissão vertical. O parto nessa situação com carga viral detectável na 34ª semana deve ser cesárea, eletivo e preferencialmente empelicado a partir da 38ª semana, e eu ainda tenho que fazer um AZT injetável no parto, tá? Agora, se eu tenho uma carga viral detectável, mas menor do que 1000 na 34ª semana, o parto pode ser segundo indicação obstétrica, mas eu ainda vou ter que manter um AZT injetável aqui no momento do parto, tá? E agora, se eu tenho uma carga viral indetectável na 34ª semana, o parto pode ser segundo indicação obstétrica, preferencialmente até vaginal. E eu devo manter TARV habitual, mas eu não vou precisar fazer o AZT injetável 3 horas antes do parto, tá? Então, só determinando aqui, carga viral com 34 semanas maior do que 1000 tem que ser parto cesárea. Carga viral detectável tem que fazer o AZT IV intravenoso no momento do parto, idealmente 3 horas antes do parto, tá? Então, algumas medidas aqui para prevenção da transmissão vertical é fazer a TARV adequadamente na gestação com boa adesão. E o AZT parenteral ao menos 3 horas antes do parto em todas as pacientes que tenham carga viral detectável com 34 semanas. O AZT xarope para o recém-nascido vai ser feito em todas as situações, tá bom? E outra coisa que deve ser feita em todas as situações é a contraindicação à lactação. Então, por isso que essas pacientes devem receber cabergolina no pós-parto, tá bom? Então, letra A. Eu devo fazer, nesse caso, a paciente estava com 39 semanas, fez TARV irregular, estava com carga viral indetectável durante o pré-natal. Então, ela não precisa do AZT e pode sim ter um parto normal, ainda mais agora que ela já está com 5 centímetros de dilatação. Então, letra A, cesariana de emergência, membranas íntegras, impelicadas, AZT-EV, reforço de EPIs, clampeamento imediato do cordão? Não! A carga viral é indetectável, então não tem necessidade de eu fazer uma cesariana, muito menos de emergência, tá? Parto transpélvico? Pode. Empelicado? Pode ser. AZT 3 horas antes? Não preciso, porque eu tenho uma carga viral indetectável aqui com 34 semanas. O AZT só deve ser feito se carga viral detectável, independente da carga viral. Aí, se for menor do que 1000, ainda precisa fazer o AZT, tá? Bom, cesariana empelicada com AZT-EV, reforço de EPIs, a gente já viu, cesariana já está incorreta essa alternativa C. Então, em relação à minha alternativa D,
parto transpélvico sem amniotomia, sem episiotomia, reforçar EPIs, clampeamento imediato do cordão e AZT xarope para o recém-nascido. É exatamente isso aqui que deve ser feito. O parto pode ser transpélvico, pode ser um parto normal, porque essa paciente tem uma carga viral indetectável com 34 semanas, mas a gente deve evitar ao máximo a exposição a fluidos que podem vir a transmitir o HIV, como o fluido do líquido amniótico e o sangue mesmo. Então, por isso que eu devo evitar amniotomia, devo evitar episiotomia. Deve ser reforçado o uso de EPIs, luva, máscara, inclusive dispositivo para proteção dos olhos, clampeamento imediato do cordão e o AZT xarope para o recém-nascido. O AZT ele deve ser feito para todos os recém-nascidos filhos de mãe com HIV positivo, para evitar essa evitação da exposição aos fluidos fetais também. Mas agora, recém-nascidos de alto risco de transmissão devem receber, além do AZT xarope, também a lamivudina e o raltegravir até 28 dias no pós-parto. Antigamente, nesses casos, a gente dava a nevirapina, mas agora teve uma atualização em que a gente deve fazer esse esquema tríplice até 28 dias no pós-parto, tá? Então, só lembrando, o AZT xarope para o recém-nascido é em todos os casos, assim como evitar essa exposição aos fluidos e também bloquear a lactação da mãe também é em todos os casos de mãe HIV positivo, tá? E a letra E, que também está incorreta, o parto transpélvico até pode, mas o AZT-EV pré-parto e intraparto não deve ser realizado, então também está incorreta, tá? Então, com certeza a minha melhor alternativa era a alternativa letra D, parto transpélvico, sem amniotomia, sem episiotomia, reforçar EPIs, clampeamento imediato do cordão e o AZT xarope para o recém-nascido. Então, com essa questão, a gente termina aqui a nossa resolução das 5 questões voltadas para a Federal do Paraná. E eu reforço aqui para vocês verem aqui nesse nosso QR Code, para vocês se inscreverem na nossa maratona do R1 e fazerem um free trial por pelo menos 7 dias de todo o nosso conteúdo aqui, das nossas 41 mil questões comentadas que a gente tem no nosso banco de dados e atentar para o nosso sorteio de cursos e inscrições de provas para os intensivos, tanto para os intensivos regionais, quanto uma prova de cada uma dessas instituições. Então acesse antecipadamente, veja as condições especiais e fique atento aqui para a nossa maratona do R1. Nesse foco final, eu quero que vocês direcionem os estudos para vocês com certeza gabaritarem aí nessas provas e garantirem a sua vaga de residência. E fiquem livres aí para comentarem, para mandarem mensagem no nosso Instagram, por exemplo, no @medway.residenciamédica, no meu Instagram pessoal, @Dr. Marcelo Montenegro. Fiquem à vontade aí pra gente conversar por direct, tirar suas dúvidas e fiquem atentos para o nosso intensivo Paraná, para a gente garantir a sua vaga nas principais instituições aqui do Paraná e também em São Paulo, tá? Então, fiquem livres aí para comentar com a gente. Um abraço, sempre vamos para cima junto com a Medway. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né,
que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.